Oi meninas, então mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre Pessah, tá bem aí na porta. Então a nossa aula hoje vai ser basicamente pra gente falar da história de Pessah e algumas outras coisas sobre os costumes, o que a gente faz hoje em dia em Pessah. Ok, então vamos lá. Então tudo começa no Egito. Ai, o Egito. A gente passou 400 anos no Egito, mas não foram 400 anos sendo escravos, tá? Foram 270, mais ou menos, anos como escravos. Antes disso, a gente estava vivendo no Egito de boas. Só para relembrar um pouquinho, como que a gente chegou no Egito, né? O que tem a ver, por que o povo judeu foi para lá. Então, vocês vão ter que lembrar um pouquinho da história de Jacó. Jacó teve 12 filhos, sendo que só 2 deles foram com Raquel, que era a mulher que ele realmente amava, assim, o amor da vida dele. E 10 ele teve com a Leia, que era sua outra esposa. E acabava que os filhos dele com a Leia tinham muito ciúme dos filhos dele com a Raquel, porque sabiam que a Raquel era o amor da vida dele, então normalmente implicavam com os meninos e tudo, que era o José e o Benjamim. E o José, sendo o mais velho dos filhos dele com a Raquel, né, era o que normalmente levava mais porrada, assim, digamos, dos meninos, sofria um bullyingzinho mais pesado. E aí, numa dessas vezes, os irmãos, tirando onda com José e tudo mais, venderam ele para uma caravana egípcia que estava passando ali pela cidade deles, e o José acabou virando escravo no Egito. Não vou dar muitos detalhes, porque senão a gente vai dar outra história, mas assim, no fim das contas, os irmãos se arrependeram, voltaram, falaram com José, isso quando ele já estava adulto e tudo mais. E acabou que todo mundo foi pro Egito, porque o Egito era um dos poucos lugares que tinha alimento naquela época. E o pai deles, Jacó, já era muito velho, e aí não conseguia mais trabalhar, não sei o que. Enfim, todo mundo foi pro Egito. No fim das contas, a galera toda judaica foi pra lá. Só que, pelo fato do José ter ali uns contatos no Egito, o pessoal gostava dos judeus, gostava da gente. Só que um dia esse faraó que era amigo do José morreu, o faraó que era, entendeu, parceiro morreu, enfim. E aí foi passando o tempo e os outros faraós ainda eram parceiros da gente e tudo mais, só que chegou um momento que não era. Em algum momento deixou de ser. E aí a comunidade judaica no Egito nesse momento já tinha bastante gente. Então o cara juntou o útil ao agradável ao ver dele, que foi, bora botar essa galera pra trabalhar. Então escravizou o povo judeu, exatamente. E foi muito tempo a gente sendo escravo. E as coisas só iam piorando cada vez mais. Chegou no nível de a população judaica ser tão grande no Egito que o faraó da época resolveu que, cara, não vai dar, daqui a pouco essa galera vai se rebelar contra a gente. Então bora fazer o seguinte, todos os meninos que nascerem a gente manda jogar no rio. Todos os meninos judeus a gente manda jogar no rio. Hebreus, né? A gente não era conhecido como judeu naquela época, enfim, mesma coisa. Aí, então esse foi o decreto. Então todos os meninos hebreus deveriam ser jogados no rio Nilo para morrer. Porque qual que era a lógica? Os meninos um dia iam crescer, virar homens fortes e poderiam se rebelar contra os egípcios. As meninas eventualmente poderiam casar com egípcios e teriam bebês egípcios, e aí ia ficar tudo de boa e não ia dar problema para eles. Então os meninos foram receberam essa dura sentença. E aí o que acontece? Uma dessas pessoas judias, mulheres judias que teve um bebezinho, um menino, foi a mãe de Moshe, Joquebed, o nome dela. E ela teve Moisés, nosso Moshe, e ela já tinha 2 filhos, que eram o Arão e a Miriam.
Só que, óbvio, o Arão não teve que ser jogado no rio, porque a coisa já foi pra época do Moisés. Aí, o que ela pensou? Cara, eu não quero jogar meu filho no rio. Então, ele nasceu e ela ficou um tempão escondendo essa criança. Foi a criança mais silenciosa de todo o Egito. Porque, assim, ele não chorava. Quando ela pensava, ele vai chorar, ela já fazia qualquer outra coisa pra distrair ele, dava de mamar, fazia qualquer coisa pra essa criança não chorar. Ele não chorava. Só que chegou um momento que não tava mais dando. Porque enquanto é recém-nascido, até vai. Mas começou a chegar um momento que não tava dando mais. E ela viu que ia dar ruim, entendeu? E aí, nesse meio tempo, ela foi tecendo um cesto, tipo esse daí da foto, e armou um plano. Ela disse, não, eu vou colocar meu filho nesse cestinho, e eu vou colocar ele no rio, e eu vou ver até onde ele vai, alguém talvez ache e cuide dele, né, sem querer matar e tal. Aí... beleza, chegou nesse dia e aí ela colocou o bebê no cesto e pediu pra Miriam, que ela era filha dela, pra ir acompanhando o cestinho pela margem do rio, pra ter certeza de que alguém ia encontrar ele e cuidar dele. Acabou que o bebê foi achado pela princesa, filha do faraó, que cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Primeiro ela olhou, né, ficou assim, gente, que bebê é esse, entendeu? Veio pelas águas e tal. E aí acabou que ela deu o nome dele de Moisés, porque a princípio, tá, o nome dele não era Moisés. Ela deu o nome dele de Moisés porque Moisés significa o enviado pelas águas, trazido pelas águas, algo assim. E foi como ela encontrou ele, né? E aí ela cuidou dele como se fosse filho dela mesmo, normal. Acabou que a mãe de Moisés biológica, a Joquebede, ainda foi ama de leite dele. Tipo, como a princesa não tinha ficado grávida, parido, nem nada, ela não tinha leite pra amamentar o bebê, né? Aí, rapidinho a Miriam pensou, foi lá, ei mãe, bora lá, entendeu? A menina achou o meu irmão, a senhora chega lá como quem não quer nada, se oferece pra dar de mamar pra ele, é isso aí. E foi isso. Então, por um bom tempo, assim, Moisés foi amamentado pela própria mãe. Beleza, tudo certo. Moisés foi cresceu, ele era, filho da filha do faraó, então, tipo, ele era importante, né? Ele era sobrinho ali do faraó e tudo mais, tudo certo. Ele era um dos cotados pra ser futuro faraó no futuro e tudo mais. Só que, assim, o Moisés sempre foi visto como diferente e ele se achava egípcio, porque era o que ele achava que ele era, mas ele sempre se incomodava com certas coisas. Então, ele um dia viu um soldado egípcio batendo num escravo hebreu e ele ficou com muita raiva e, tipo assim, bateu tanto no soldado egípcio que matou. E acabou tendo que fugir e tal, fingir que não foi ele que fez isso e tudo mais. E aí ele disse, não, chega, eu não aguento mais ver esse tipo de coisa, eu vou cuidar de ovelha, e é isso, eu não quero saber de ser faraó, eu não quero saber de nada. E aí ele foi cuidar de ovelha. Beleza. E aí um belo dia, Moisés estava pastoreando suas lindas ovelhinhas, e ele viu um arbusto no meio do deserto pegando fogo. Só que o arbusto não estava se desfazendo, ele estava lá intacto, só pegando fogo. E aí ele ouviu uma voz, Deus falando com ele, Moisés, Moisés. E aí ele foi lá. E aí o arbusto dizia que era Deus, né? Falando que dizia, olha, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou Deus do teu povo, tu é hebreu. E aí contou tudo, né, pro Moisés. Moisés ficou chocado com toda a descoberta e tal. Tu é filho da Joquebede, irmão do Arão e da Miriam e tal, parará. Beleza, ele explicou tudo e falou assim, ó, seguinte, teu povo tá sofrendo, quero tirar vocês daí, mas tem que ser tu que tem que liderar eles. E aí o Moisés, tipo, não, gente, não vou fazer isso, eu sou gago, quem que vai me ouvir? Ninguém vai me ouvir. Deus disse, não, qualquer coisa o Arão fala por ti, entendeu? Eu falo contigo, tu interpreta pro Arão e o Arão fala com o povo. Aí Moisés disse, não, Deus, mas isso não vai dar certo, eu não sou o cara certo pra liderar,
eu não sei fazer essas coisas, eu só tô aqui de boa pastoreando minhas ovelhas, eu não queria nem ser faraó, entendeu? Eu já até me liberei desse BO aí, eu não quero isso pra mim. E aí Deus disse, não, mas tu é o certo, é tu que tem que fazer isso e tal. Eu sei que Moisés discutiu horrores com Deus. Inclusive essa história é muito boa, porque sempre que as pessoas... Até algumas pessoas que falam, né, de tipo assim, nossa, mas a gente não pode discutir com Deus. Eu, não, vocês acham que Moisés fez o quê? Moisés foi o cara que mais discutiu com Deus, gente, assim. Deus estava cansado já de discutir com Moisés, de dizer, meu filho, pelo amor de Deus, eu tô te falando que vai dar certo, me ouve, faz o negócio. E Moisés não queria. Eu sei que no fim das contas Deus conseguiu convencer Moisés, e o Moisés foi lá atrás do irmão dele, do Arão, e eles juntos foram atrás do faraó para pedir a liberação do povo do Egito. Beleza. E aí eles foram lá, né? Ele foi lá com Arão. E aí eles pediram a liberação e o faraó disse o quê? Não. E aí o Moshe, então, ficou desesperado, perguntou pra Deus o que ele deveria fazer, porque ele não tava esperando. Ele achou que, já que o cara me cansou aqui no convencimento, provavelmente porque o plano vai dar certo. Aí não deu e Moisés ficou assim, e agora, o que eu faço? Aí Deus disse pra ele voltar lá e avisar o faraó de que cada não que ele desse ao nosso povo, nosso Deus faria cair uma praga sobre o Egito. Tamanho era seu poder. E o faraó riu. O faraó riu. O faraó... faz o que tu quiser, entendeu? Eu não vou liberar ninguém, não. Eu tenho muito escravo aqui, um monte de pirâmide pra ser construída, eu não vou liberar ninguém. Quer fazer o que tu quiser, faz. E assim começava a sequência de pragas e novos pedidos de libertação do povo. Então, aqui a gente vai apresentar as pragas para vocês. A primeira delas foi sangue. O rio Nilo se transformou em sangue, puro sangue. E o rio Nilo é simplesmente o maior rio da Mesopotâmia, é o segundo maior rio do mundo, depois do rio Amazonas. Então, assim, é coisa pra caramba, todo mundo depende da água daquele rio pra sobreviver. Ele sendo transformado em sangue já era, né? Não tem plantação, não tem água pra beber, não tem nada. E aí, Moisés e Arão voltaram lá no faraó e disseram, tá vendo? Tá vendo? Isso daí foi Deus, foi o nosso Deus que transformou o rio em sangue. E aí, vai liberar nosso povo ou não vai? Aí o faraó ficou assim, o sangue até que foi impressionante, mas assim, continuo no não vou liberar ninguém. Aí Moisés, tá bom então. Aí, próxima praga, rãs, começaram a chover rãs do céu. Era tanta rã que o povo não conseguia olhar um palmo à sua frente de tanta rã. E as rãs comiam tudo, e estragavam as coisas, as pessoas gritavam com medo das rãs, meu pai eterno. Moisés e Arão voltaram lá no faraó. E aí, vai liberar ou não vai? Tá vendo? Olha essa quantidade toda de rã. Foi Deus. E aí, vai liberar ou não vai? O faraó irredutível olhou e disse assim, não vou liberar ninguém. Ah, é? Então tá bom. Pera lá. Voltaram lá com Deus. Deus mandou piolho, todo mundo ficou piolento. Só fala de piolhos que já coça a cabeça. Todo mundo piolento, coçando. Meu Deus do céu, uma praga, um negócio. E nada, voltaram lá com o faraó. E aí, vai liberar o nosso povo ou não vai? Não vou liberar ninguém, eu já falei. Pode fazer o que quiser, que eu não vou liberar ninguém, não. Tá bom, então. Próxima praga. Animais selvagens. Começou a brotar animal selvagem de tudo quanto é canto naquele Egito. E animal selvagem é animal selvagem. Matava as pessoas, os animais, as ovelhas, as plantas, tudo doido. Estrago. Animais selvagens fazendo um estrago no Egito. Moisés e Arão voltaram lá com o faraó. E aí, vai liberar nosso povo? Não vai, não vou. Peste, matou todos os bichos de pasto, vaca, ovelha, cabrito, bode, tudo que você pensar foram acometidos por uma peste, matou os animais tudo, morreram, não tinha mais animal para comer, não tinha mais nada. Moisés e Arão voltaram lá com o faraó, e aí, vai liberar o nosso povo? Não vai, não vou. Então tá bom, sarna, coceira, coisa no corpo, negócio insuportável, uma coceira horrorosa.
Todo mundo acometido pela sarna, todo mundo ferrado. Moisés e Arão voltaram lá com o faraó. E aí, vai ou não vai? A faraó olha assim, não vou. Então tá bom. Chuva de granizo, começou a cair granizo do céu, estragar as plantações, já não tinha bicho. Aí estragou as plantações, estragou um monte de coisa, quebrava as casas. Ixi, estrago. De novo, vai liberar nosso povo? Não vai, não vou. Chuva de gafanhoto, galera. Gafanhoto até não querer mais. A nuvem de gafanhoto horrorosa. De novo, gafanhoto destrói planta, destrói tudo, né? É horrível, é péssimo. Aí, de novo, Moisés e Arão, vai liberar nosso povo ou não vai? Desgraça. Não vou. Já falei que não vou. Aí veio a escuridão, ficou tudo escuro, breu, ninguém via nada, não dava pra ver nada, não sabia mais o que era dia, o que era noite, tudo era escuro, só escuro, não dava pra fazer mais nada na vida. E aí o faraó, vai liberar ou não vai? Já disse que não vou liberar ninguém. Tá bom então, só vou te avisar uma coisa, a próxima praga é a pior de todas, tu vai te arrepender. Depois dessa, tu vai liberar a gente. Aí o faraó disse, tá bom, mande o que quiser. Eu não vou liberar ninguém, não. E aí veio a morte dos primogênitos. Só que a morte dos primogênitos foi um pouco diferente, porque ela teve um aviso, digamos assim, um aviso prévio. Então Deus avisou pra Moisés, ó, o seguinte, a próxima praga, eu preciso que vocês façam um negócio. Vocês vão matar uns carneirinhos, pegar o sangue deles, passar no umbral da porta da casa de todos os hebreus. Onde tiver sangue na porta, vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Tem que ficar todo mundo dentro de casa. Escureceu, passou o sanguinho na porta, todo mundo dentro de casa. Não sai ninguém. Aí tá bom então, beleza. Moisés mandou todo mundo fazer isso, todo mundo fez. Inclusive alguns egípcios fizeram, né? Porque coitados, os egípcios sofrendo por culpa do faraó, né? Que não queria liberar o povo hebreu. E aí, quando foi mais tarde, passou o anjo da morte. E onde não tinha o sangue, o anjo da morte matava os primogênitos. O primogênito é o mais velho da família, né? O filho mais velho da família. Inclusive, onde que o anjo da morte passou? Na casa do faraó. O faraó tinha seu filhinho lá, filho do faraó, faleceu. E aí, quando foi no dia seguinte, o faraó viu seu filho morto, viu um monte de gente chorando, um monte de egípcios chorando, porque seus filhos tinham morrido. E todos os filhos dos hebreus estavam vivos, sãos e salvos. E aí o faraó disse, vai-te embora, pega teu povo e pega o beco. Eu não quero mais olhar pra cara de vocês trouxeram só desgraça pro meu povo. Vai-se embora, não quero mais ver vocês, bora, anda. Mano, Moisés, ó, correu, disse, galera, vamos, sem olhar pra trás, não dá tempo de fazer nada, só vamos, mete o pé. E aí, de madrugada mesmo, o pessoal fugiu, que não era... Porque Moisés já imaginava, né, galera? Moisés já imaginava que o faraó ia fazer o quê? Mudar de ideia. Então, por quê? Porque é muita gente para liberar de uma vez. O faraó podia se arrepender. E aí, tanto é que o Moisés estava certo, o faraó voltou atrás na sua decisão e acabou dizendo, não, ó, vai os soldados atrás daquela galera, não vai sair ninguém daqui. Aí todo mundo ficar, eles vão pagar pelo que eles fizeram. E aí os soldados vieram atrás de nós. Inclusive nessa pressa toda, de não poder esperar nada, a gente não pôde nem deixar os pães fermentarem, os pães que a gente ia levar pra viagem, né, pra não passar fome. E aí o pão não fermentou, a gente assou ele do jeito que tava mesmo e viraram a matzá, que a gente conhece hoje. E aí a gente chegou na frente do Mar Vermelho, que não é vermelho, é azul, muito azul, mas enfim. E os soldados quase alcançando a gente. E aí Moisés olhou para aquele mar e disse, agora Deus, como é que eu vou atravessar isso aqui? A nado?
Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou chegar do outro lado? E aí Deus disse, Moisés, faz o seguinte, levanta o teu cajado, que tu vai ver o que eu vou fazer por ti. E aí Moisés, tá bom então, levantou o cajado, no que ele levantou o cajado, o mar se abriu. O mar se abriu, virou uma faixa de terra no meio do mar, pro povo conseguir passar. E o Moisés só falando, bora galera, corre, corre, não é pra andar, é pra correr, porque a gente tem que chegar do outro lado. E aí a galera correndo, e pensa, correndo com criança, com idoso, um monte de coisa enfiada nas costas, mas correndo, porque os soldados estavam vindo. E aí começaram a atravessar. Quando todo mundo conseguiu atravessar, os soldados já estavam também pelo meio do mar ali, atravessando também, só que não deu tempo deles chegarem do outro lado. Moisés só segue com o povo, o mar se fecha de novo, engole os soldados egípcios que morrem afogados. E aí a gente consegue chegar do outro lado do Mar Vermelho e seguir viagem. Ah, Beck, e o Monte Sinai? Aí já é história de Shavuot, não vou dar spoiler. A história de Pêssar acaba aqui, tá? Então, a gente conseguiu se livrar dos egípcios, é isso que importa, a gente foi liberto. E aí a gente tem atualmente o Seder de Pêssar. O Seder de Pêssar conta com a ilustre presença da matzá, que é o nosso pão que não fermentou, 4 taças de vinho que a gente bebe ao longo do Seder, a leitura da Agadá, que é o livro que conta a história de Pêssar, e a nossa Keará maravilhosa, cheia de itens incríveis, cada um com uma simbologia. Então, qual que são os costumes, então, de Pêssar? A gente não consome alimentos fermentados, que são os hametz. E qual que é a regra? É não consumir nenhum alimento à base dos 5 cereais, então, trigo, aveia, cevada, centeio, espelta, e que sejam fermentados em água por mais de 8 minutos, acho que é isso. 18 minutos, acho que é 18 minutos, enfim. Ou seja, não pode comer pão, não pode comer macarrão, não pode comer biscoito, tá? Não é pra fazer mingau de aveia, não é pra comer nada dessas coisas. Beck, sei lá, alguma coisa que tufa necessariamente fermenta? Não é assim que funciona. Tem coisas que tufam, mas não fermentam, tá? Então, por exemplo, o arroz tufa, mas não fermenta. A gente tá liberado de comer arroz, tá, galera? O que não pode é um desses 5 cereais fermentados. Tanto é que a matzá é feita de trigo, só que ela não fermentou. Então, não é que não pode o cereal, é o cereal fermentado, tá? Mas por via das dúvidas, a gente tira tudo de dentro de casa. A gente nem deixa essas coisas. A gente deixa só já o que é preparado para Pêssar. Então, a própria farinha de matzá, a gente não deixa o trigo lá, entendeu? Porque ele sozinho, ele não tá fermentado, mas ele vira hametz. Então, a gente já deixa só a farinha de matzá pronta para fazer um bolo. A gente já deixa a matzá pronta ali, entendeu? A gente não deixa as outras coisas em casa. A gente tem que limpar tudo da nossa casa. Tudo. Não pode ficar uma migalha de hametz. A limpeza de Pêssar é sempre a maior faxina que a gente faz na casa no ano todinho. E aí, por exemplo, a gente pode comer, o que a gente tem de facilidade aqui no norte, que a gente pode comer tapioca. Tapioca não é hametz, é macaxeira, mandioca, né? Macaxeira não, mandioca, tá? Então, mandioca não é hametz, a gente pode comer, tá? Então, tapioca comam à vontade. Eu digo que a gente sobrevive à base de tapioca em Pêssar. Pão de queijo, por incrível que pareça, porque pão de queijo não leva trigo, leva polvilho, tá? Tem diversos alimentos que são próprios para consumo em Pêssar, que a gente vende, a gente compra, né, no comitê aqui na nossa comunidade. Então já vem tudo prontinho com selinho, ó, próprio para Pêssar, Kasher le Pêssar. O próprio vinho já vem assim com esse selinho também para não ter erro. Que mais? E tudo isso por 8 dias, tá? Como a gente tá na diáspora, são 8 dias. Lá em Israel são só 7. Aqui no Brasil são 8 dias. Então são 8 dias sem comer hametz,
tá? Então não pode ter em casa e você não pode consumir também. Então cuidado se for comer em restaurante durante a semana de Pêssego para não acabar pegando macarrão sem querer, tá? Que já quase me aconteceu esse tipo de coisa. A gente vai tão no automático às vezes, então tem que tomar muito cuidado. Não cheguei a comer não, tá? Nem cheguei a botar no meu prato. Cheguei perto do macarrão, olhei pra ele e fiquei, ih, não pode. Aí fui lá, botei o arroz. Então, se possível, fazer a lancheirinha pra ir pra escola, tá? Deixar tudo certinho pra não correr o risco de comer nada errado. São só 8 dias, tem coisas piores na vida. Que mais? Aí a gente faz a nossa saudade de Pêssego, né? Nosso CD de Pêssego na primeira noite. Normalmente a gente faz a primeira noite em casa ou na casa de familiares. A segunda noite é o ceder comunitário lá na Hebraica, que já tem mais de 50 anos que acontece, por aí eu acho. E é um ceder bem bonito, a gente faz todas as orações, tem vários textos muito bons sobre liberdade, tem inclusive um trecho sobre o Diário de Anne Frank, falando sobre isso. A gente tem as musiquinhas do Cabritinho, tem... Qual que é o nome daquela outra? Errado Me Odeia. Quase que não sai. Errado Me Odeia também é uma música muito legal. Enfim, o ceder de Pêssego é um momento muito divertido, muito bacana, mas também um momento muito solene da gente lembrar e ser grato pela nossa liberdade. Por que a gente teve que passar por todas essas 10 pragas? Por que o faraó não pôde só liberar a gente de uma vez e tudo mais? Isso meio que fazia parte do plano de Deus, tá? Ele já sabia que não ia ser fácil a nossa liberação, mas por que foi assim mesmo? Porque se o faraó tivesse liberado a gente na primeira vez ou na segunda que fosse, a gente ia se sentir em dívida com ele. Ia ser tipo assim, pô, o cara liberou a gente, entendeu? Ele foi legal com a gente, ele liberou. E aí a gente ia se sentir em dívida com ele, e aí a gente nunca ia estar 100% livre, sabe? A gente sempre ia estar meio se sentindo em dívida com o faraó. Então, dessa forma, a gente meio que lutou pela nossa liberdade. Moisés foi lá, encheu o saco do cara 10 vezes. Então, a gente mereceu aquela liberdade. E por que naquele momento, Beck, você falou que a gente ficou 270 anos sendo escravo no Egito? Por que Deus não interviu antes, sabe? Antes mesmo de começar a jogar os meninos no rio e tudo mais. Então, é porque tem uma questão. O povo só pede por liberdade. Existe um momento em que a liberdade ela é crucial para um povo. Isso é até falado no CD de Pêssego, que é o seguinte: quando a coisa já tá tão ruim que a gente acostuma, que a gente acha ela nem tão ruim assim, esse é o momento ideal da gente ter a nossa liberdade. Por quê? Porque significa que a gente se acostumou com uma coisa que é horrível, não era pra gente se acostumar com ela, né? O povo foi se acostumando com aquela liberdade cada vez mais, tanto é que muitos saíram do Egito meio desconfiados de Moisés, meio tipo, cara, será que esse papo é real? Esse negócio de Deus libertando a gente, nunca nem vi, entendeu? Tipo, sei lá quanto que eu posso confiar nessa galera. Tô saindo daqui, tá bom, eu sou escrava, mas eu tenho onde morar, eu tenho o que comer. Tipo, eu trabalho igual condenado, mas tá bom, eu vivo aqui e tal. Tipo, eu cresci, nasci aqui, vivi aqui a minha vida inteira. Tu quer que do nada eu vá pra um canto que eu nem sei onde é, só porque um tal de Deus falou alguma coisa? Então, tipo, tinha gente saindo do Egito nessas condições, sabe? Então, de tanto tempo que a gente passou preso. Então, assim, a pior escravidão é quando a gente aceita ela. E foi nesse momento que Deus percebeu que, não, agora já chega. A galera tá se acostumando com escravidão, não dá mais, eu tenho que tirar essa galera daí. E foi por isso que a gente saiu nesse momento, sabe? E porque tinha que ter alguém como Moisés que fizesse tudo que ele fez, que ouvisse Deus, que falasse com o povo, mesmo ele sendo teimoso e tentando se convencer do contrário, que não era ele o escolhido e tudo mais. Mas assim, as coisas tinham que estar acontecendo do jeito que estavam acontecendo para poder dar certo, sabe?
Então, não é que Deus gosta de ver a gente triste, sendo escravo e... Não é isso. Mas é que existia um momento propício para cada coisa. E o povo não estava pedindo, sabe? A pessoa vai se acostumando e tudo mais. Então, assim, tem que chegar naquele nível para poder liberar a gente. Então, Deus não é ruim, Deus não quer ver o nosso sofrimento. Tanto é que ajudou a liberar a gente. Mas ele também não pode fazer tudo sozinho. Uma parte tem que vir de nós, né? Então, tem todas essas coisas. E hoje em dia a gente tem que aprender a valorizar a liberdade que a gente tem. E a gente tem muita liberdade, até porque tem as próximas aulas. A próxima aula é uma aula que a gente vai falar bastante disso. Então, é quando a gente aprende a dar valor para essas coisas. Que às vezes a gente acha, sei lá, liberdade, tá bom, normal, todo mundo tem. Só que não é bem assim. Então, são coisas que a gente aprende a dar mais valor cada dia que passa. E Pêssar é muito sobre isso. Pêssar, né, acabei nem falando. Pêssar significa passagem, a gente passando do Egito para a terra prometida, que era Israel, sabe? Saindo da escravidão para a libertação. Então é uma passagem de uma coisa ruim para outra boa. E termino essa frase dizendo a frase que a gente fala todo ano em Pêssar, que é que ano que vem seja em Israel, em Jerusalém. É isso. Todarabá. Beijinhos.